queria aproveitar a oportunidade para voltar até o tema sobre as redes. Você falou sobre a relação, né, do jogador e do clube. Hoje a gente tem jogadores maiores que os clubes, né, em relação até ao alcance que tem em rede social. Então, eu queria voltar a esse assunto, até um tema que me interessa, porque parte dele eu pesquisei no mestrado, pesquisei construção de mitos sobre os jogadores. Não vou usar mito, porque tem outras implicações, mas vamos pensar em imagem, né? O futebol vira cultura, ele vira um fenômeno popular justamente por conta da mídia também, né? Ele vira cultura de massa porque ele é propagado pela mídia. E é interessante a gente pegar, por exemplo, como foi construída a imagem do rei, da realeza, do Pelé. Foi muito construída pelo rádio, pelo jornal. Sem essa propagação, seria muito difícil acontecer. A gente já dá um salto, vai para o fenômeno Ronaldo. Ele depende muito da televisão para ser propagado enquanto fenômeno, né? E também da publicidade, que vai se utilizar disso. Aí a gente chega agora e a gente tem as redes sociais, e parece que essa dependência do atleta em relação ao papel da imprensa para construir a sua imagem perante o público, parece que essa dependência, se ela não cai, ela diminui muito, porque hoje você pode ir na rede social e se comunicar diretamente com o teu fã. Aí eu jogo uma pergunta para você. Pensando até, a gente repete muito aqui, jogadores que têm muito mais seguidores que os clubes. Caso do Dani Alves em relação ao São Paulo, não é uma perseguição do Dani Alves, a gente sempre fala isso aqui, mas que tem mais de 10 vezes mais seguidores que São Paulo. Mas, por exemplo, aí alguém pode falar, mas o Dani Alves jogou no Barcelona. Mas o Dudu tem mais da metade dos seguidores do Palmeiras, né? Então, talvez há algo ali que não seja só em relação ao alcance do futebol em termos globais aí, né? O que eu queria te perguntar você acha que com essa transição para as mídias digitais, a gente acabou escancarando um interesse humano muito maior no próprio ser humano do que nas instituições, que não podia ser dimensionado antes das redes, porque a gente não fazia pesquisa de torcedor por jogador, não se perguntava nas pesquisas qual era o interesse no Michael Jordan, que nem você falou, a gente só pesquisava para que time fulano torce. Se as redes escancaram esse problema, ou se está de fato, a questão está pautada de fato na forma que o jogador se comunica, que condiz muito mais com o formato da mídia atual e em relação aos como os clubes se comunicam com esse torcedor. Enfim, jogar a pergunta aí para você puder falar um pouquinho sobre esses pontos. Isso a gente está vendo agora muito claramente no mercado, né? Repito, como é que as marcas estão mudando um pouco o approach, né, de mercado, de patrocínio, por exemplo, criando a figura dos embaixadores, mudando os escopos dos contratos, explorando exatamente aqueles atletas que têm uma comunicação orgânica, né? Você citou exemplos espetaculares aí realmente ao longo do tempo. Você pode incluir no teu estudo Beckham, né, que é um jogador ali que também de alguma forma trabalhou muito bem a sua mídia, inclusive foi mais bem sucedido quando parou de jogar do que quando jogava, né? Apesar de ser um jogador, para quem leu o livro do Ferguson sabe, né, como ele era um cara dedicado, um cara que treinava. E outro dia me perguntaram, botei isso no meu Twitter outro dia, né, aquela velha discussão entre o Messi e o Ronaldo, né? Quem é melhor? E nas minhas aulas, quando eu falo da questão das redes sociais, eu costumo aqui desafiar se alguém sabe como é que é o sorriso do Messi. Se alguém sabe como é que é a voz do Messi. Eu não sei como é que é a voz do Messi. Eu não sei como é que é o sorriso do Messi. Mas eu sei como é que é o cabelo do Neymar. E pode parecer estranho, mas eu sei até como é que é. Nós todos sabemos aqui como é que é o abdômen do Cristiano Ronaldo, né? Ou seja, a gente tem aqui uma construção dos mitos, a construção, sem dúvida nenhuma, das imagens. E aí sempre me pergunto, mas aí, Mota, o Messi ou o Cristiano? Eu falo, o Cristiano é o melhor atleta da indústria. E o Messi é o melhor jogador da partida. Você vê que é uma diferenciação ali de approach, né? O Cristiano é um cara que, até pela assessoria que ele tem, é um cara que compreende entendeu perfeitamente a leitura de mercado, né? O Neymar também, de alguma forma, entendeu com seus erros, com seus acertos, ele entendeu também, de alguma forma, ali a importância dessa desintermediação da informação, né? Mas, obviamente, isso tem que se tomar muito cuidado, porque, ao mesmo tempo, a mídia social ela é uma mídia de afeto, né? Ela é uma mídia de afeto puro, ela é uma mídia visual. Mas, ao mesmo tempo que ela cria um canal comunicacional direto entre, como você bem disse, o atleta, a experiência orgânica e o fã, e isso engaje diretamente de forma colateral
para o time que ele joga, né? Isso é explorado, inclusive, comercialmente, muito hoje em dia, a gente sabe isso fazendo os contratos. Ao mesmo tempo, ela cria um refluxo comunicacional que você tem que tomar muito cuidado. Por isso, a importância, né, desse entendimento muito claro do mercado. E, obviamente, vai depender muito de como isso é envelopado. Você pega a La Liga, né? E eu participei, vocês sabem, da transferência do Neymar. E quando eu fui lá eu e o Crespo levar um cheque de 220 milhões lá na La Liga para depositar, claramente eles não aceitaram, mas eu dava para entender. Eles tinham o Cristiano Ronaldo, que estava para sair da La Liga, eles tinham o Messi, que eu já caracterizei o Messi, e o Neymar saindo, que era o grande comunicador ali junto a essa nova geração. E o que eles fizeram depois disso? Reenveloparam todo, né, o produto La Liga, ou seja, não é futebol, é La Liga, né, não é esse futebol, é La Liga, como eles chamam, e ali eles passaram, nesse envelopamento, a plugar Real Madrid, Barcelona, ou seja, eles vieram de fora para dentro. É uma questão de estratégia. Tem clube que vai de dentro para fora, contrata o craque para aí sim engajar e consequentemente, ali converter, né? Então, você tem que ter uma leitura muito específica de cada situação, mas sem dúvida nenhuma, não existe hoje em dia. A gente faz contrato de transferência, eu demoro 10 minutos para fazer as cláusulas de salário, jurisdição e as partes. E eu demoro uma semana para chegar ao acordo com relação às bases comerciais de um jogador de ponta. Porque eu já tive jogador de ponta, que não foi contratado por clubes de ponta, porque o clube não ia poder dispor da totalidade dos seus direitos de imagem. Ou seja, a conta não fechava, o valor da operação não fechava com a entrega, ou seja, o produto que o clube estava comprando, que não é só o que o cara faz nos 90 minutos. Show. Fernando? Mota, a gente está vendo aí, ontem saiu até uma notícia de que o Corinthians está com 3 meses de salário em atraso, né? Estou usando o caso do Corinthians, porque é um caso que saiu ontem, inclusive quando a gente estava na live com o Juca, e a gente repercutiu esse ponto. A gente sabe que esse período agora, essa volta do futebol, os clubes vão conviver com certamente os maiores atrasos já vistos de salários da história do futebol. Como atenuante, o fato de que o jogador também não tem muito para onde correr nesse momento, que é o mercado ofertado, que precisa reduzir custo, né? Perfeito. Mas, de toda maneira, os direitos vão estar aí à disposição, né? Os clubes podendo perder o direito. Fizemos essa pergunta para o Wagner Ribeiro falou o seguinte: olha, Fernando, na minha opinião, os jogadores vão, de uma certa maneira, conviver com isso por um bom tempo, mas em janeiro vai ter um êxodo, porque a galera vai forçar a saída mesmo para mercados periféricos, onde possam receber, e aí, de uma certa maneira, compensar isso pela questão cambial. Um pouco no exemplo do que aconteceu com o Wagner Love essa semana. O que você imagina que vai acontecer nos vestiários no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, agora segunda também, né, mas a primeira que é mais visível, e qual deve ser o comportamento desses jogadores? O que você está esperando para isso agora? Olha, já existe uma movimentação no mercado, sem dúvida nenhuma, de desligamento dos clubes. Isso vai ser uma tendência, os jogadores que são mais valorizados. E é interessante essa pergunta, porque nós participamos de várias negociações de redução de salário, não só no Brasil, como no exterior, com clube pequeno, clube médio, clube gigante. E é muito interessante você perceber a diferença, né? Num primeiro momento, estava tendo uma negociação coletiva no Brasil. Mas eu não posso, por exemplo, oferecer uma redução de salário de um jogador que tem mais um mês de contrato e ganha R$500 por mês, ou ganha R$1.000 por mês. É diferente de oferecer uma redução salarial para um jogador que ainda tem 3 anos de contrato e ganha 500 mil ou 1 milhão por mês. Ou seja, há uma diferenciação ali, não é o mesmo sapato, serve para todos, obviamente não. Então, o caso vai ter que ser negociado, vai ter que ter muita criatividade dos clubes. A gente não pode esquecer que há uma situação atípica no mercado, que são as operações que eles vão ter que ter muita criatividade no sentido, por exemplo, que os clubes têm à disposição os direitos econômicos. A FIFA mudou no passado
antes da Covid, obviamente, a possibilidade do jogador ser detentor dos seus direitos econômicos, parte dos seus direitos econômicos, e poucos clubes perceberam como isso pode ser importante. Ou seja, eu não tenho como te pagar o salário agora que você quer, vamos fazer o seguinte, eu mantenho o seu salário, eu faço uma negociação aqui, de repente, coletiva para redução, cedo direitos econômicos para vocês, ou seja, quando vocês forem transferidos, vocês participam comigo da transferência. Se não vão conseguir nada grande agora, porque ninguém tem dinheiro, espera o mercado reaquecer, eu te dou 30% dos teus direitos, e quando eu te vender por um valor que seja atrativo, inclusive em função da questão cambial, não acredito que o câmbio vá alterar de forma substancial, você participa comigo dessa venda. Ou seja, esse tipo de criatividade vai realmente ter que estar na mesa das negociações. A dinâmica das negociações mudou completamente, mas eu não tenho a menor dúvida, eu concordo com o Wagner, que nas primeiras oportunidades, assim que ficarem definidos os calendários, né, porque a gente não tem ainda definição de calendário, quando é que termina, quando é que começa, já tem a discussão, vamos começar todo mundo junto em janeiro, inclusive a Europa recomeçando também em janeiro seus campeonatos, ou seja, termina tudo, que a tônica é melhor terminar mal do que não terminar. Então vamos terminar espremendo esse ano até dezembro, recomeça tudo em janeiro, Europa, América do Sul, todo mundo, e corre o ano nos campeonatos. Aí sim, ali, eu acho que a gente pode ter alguma movimentação. Agora, eu acho difícil. Obviamente, os jogadores de ponta vão sair, mas eu costumo dizer que no topo da pirâmide, Euler, Fernando e Muni, não há briga. Eu sempre falo para os nossos clientes, eu não posso ter briga em topo de pirâmide. A briga, ela tem na base, no meio para baixo, né? Ou seja, o jogador de ponta, aquele jogador que está ali disputando, é muito complicado ele acionar um clube para sair. É melhor uma negociação, até para que ele fique bem para ele e para o clube no qual ele joga. Ou seja, a gente vai ter que ter uma diferenciação de dinâmica de negociação para o clube, para os empresários e para o clube comprador. Ou seja, as duas pontas e o intermediário. Toda a dinâmica mudou e a gente vai ter que adequar, sem dúvida nenhuma, essa nova realidade aí que a gente tem da questão financeira dos clubes. É isso, Fernando. O alto nível do papo já era esperado, né? Alto nível, o Mota já está convidado para uma próxima. Eu fiquei com mais 5 perguntas pendentes aí. E aí Fernando, posso só fazer um complemento aí da tua pergunta? Desculpa aí. Bora, rápida, que eu acho que é algo muito importante aí da gente falar, que nós tivemos algumas lives aqui, Marcos, e falamos sobre esses clubes que estão se refundando, né? Porque eu não tenho talvez outra palavra para falar sobre o trabalho que o Bahia vem fazendo, que o Fortaleza vem fazendo, o Ceará, o que o Atlético Paranaense fez, e parece que vamos ter um novo, não me vem a palavra agora, mas uma nova realidade, talvez, do futebol brasileiro, uma nova hierarquia. E aí eu gostaria de saber se você acha que isso vai acontecer realmente. 100%. A hierarquia do futebol brasileiro já vinha mudando e já mudou. O Fernando sabe muito bem disso. Aí são craques aí dos números, os números não mentem. E isso aí, essa tendência se acelerou. Já mudou a hierarquia, isso não tem volta, né? Porque os clubes que já tinham dificuldade, agora estarão em mais dificuldade ainda. Você lembra que eu falei no início da nossa live que quem começou a se preparar antes da pandemia, seja aí por visão de mercado ou por necessidade, já vinha mudando a hierarquia pelos balanços que foram publicados agora. E detalhe interessante, né, Fernando? Esses balanços que vocês analisaram, eles refletem, não durante a pandemia, eles refletem, né, ou seja, um período anterior. Ou seja, então a gente está analisando aqui alguns números, você pode até analisar o impacto agora, momentâneo, você pode fazer isso em um dia, mas são números que vêm antes da pandemia. Ou seja, a hierarquia ela já vinha sendo mudada independente da pandemia. E a pandemia só acelerou essa mudança, entendeu? O bom e o ruim. Boa. É isso aí. E um dos pontos, né, Fernando, que a gente fala sempre é a base, né? Fortaleza e Bahia começaram agora o trabalho da base, estão começando agora a colher os frutos. Então, daqui a alguns anos... Os clubes têm que saber, eu sempre falo isso, eu dei uma palestra na Conferência do Nordeste e ficaram discutindo, não, porque o mercado do Sudeste, o mercado do Sul, falei, meu amigo, vocês têm a Champions League, que é coisa mais espetacular, a Copa do Nordeste é um case espetacular, a Copa do Nordeste. É um case. É um case, vocês sabem disso. Quantos anos já tem a Copa do Nordeste? Isso é lá de trás, concorda? Já tem mais de 20 anos, eu lembro quando eu comecei no futebol, foi o primeiro ano da Copa do Nordeste, lá em 2000, 99, 2001, alguma coisa assim. Tem que explorar o regionalismo cada vez mais. É o que o Bahia faz. E o clube, ele tem que, acima de tudo, saber o seu tamanho. Eu falei isso outro dia para o presidente do clube. Presidente, o senhor tem que saber o tamanho do seu clube.
Se você souber o tamanho do seu clube, aí é para melhor. Não adianta achar que, porra, tem um clube pequeno e quer ter gasto de grande, né? Ou um clube grande gastar pequeno. Não dá. Eu falei isso, até brinquei com o Flamengo, quando o Flamengo vende jogador alto, eu sempre falar no clube, quem recebe cheque grande, faz cheque grande. Enquanto eu não estiver recebendo cheque grande, eu não posso fazer cheque grande. Ou seja, gestores, saibam o tamanho do seu clube. Tenham metas claras, definidas, né? Você não precisa ser campeão da Libertadores, você não precisa... Eu quando faço contratação de jogador, operação no exterior, primeira coisa que faz na reunião, o cara fala, olha, esse ano nós queremos estar na primeira divisão, esse ano eu quero beliscar uma Champions League, uma Europa League. O cara faz cálculo, tem uma lógica, tem uma inteligência por trás de um planejamento. E o cara já vai para o clube sabendo o seu tamanho. O técnico já vai treinar o clube sabendo quais são as metas. Isso falta no Brasil, eu acho exatamente um pouco desse planejamento, e a gente vê o que está vendo aí, né?